companheiros de jornada espírita, nossas mais fraternas saudações. Que o Cristo acolha os nossos corações e que, em comunhão com o Evangelho, possamos nos instruirmos como espíritas e nos amarmos como irmãos. Eu sou Rocelito e este é mais um projeto da União Cristã Espírita, Amor e Verdade. E aqui estamos em mais um pequeno encontro semanal sobre o livro Os Domínios da Mediunidade, de autoria do Espírito André Luiz, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Nós estamos utilizando a 36ª edição, publicada no ano de 2015, editada pela Federação Espírita Brasileira. E o nosso objetivo é compreender a análise espiritual sobre os diversos aspectos da mediunidade com Cristo. Este é o encontro de número 33, graças a Deus, a idade do Cristo, em que nós prosseguiremos no estudo do capítulo 9, que se intitula Possessão, e que vai das páginas de número 75 a 83. Para uma melhor abordagem do tema deste capítulo, nós dividimos esse estudo em 5 partes. Hoje, nós veremos a 4ª parte, que denominamos Obsessão e Mediunidade. Nós estávamos numa parte em que estava tendo um atendimento a um rapaz envolvido pela epilepsia e, ao mesmo tempo, pela obsessão, e a médium Celina fazia uma oração, uma prece para ele. Vamos, então, ao nosso texto. Nesse ínterim, percebendo a dificuldade para atingir o obsessor com a palavra falada, Dona Celina, com o auxílio do nosso orientador, formulou vibrante prece, implorando a compaixão divina para os infortunados companheiros que ali se digladiavam inutilmente. As frases da venerável amiga libertavam jatos de força luminescente a lhe saltarem das mãos e a envolverem em sensações de alívio os participantes do conflito. Vimos que o perseguidor, qual se houvesse aspirado alguma substância anestesiante, se desprendeu automaticamente da vítima, que repousou, enfim, num sono profundo e reparador. Aqui a gente chama a atenção para a importância da oração unida à importância do passe. Vejamos. Percebendo a dificuldade para atingir o obsessor com a palavra falada, a conversação com o obsessor não estava adiantando muita coisa. Dona Celina, com auxílio do nosso orientador, formulou vibrante prece, implorando a compaixão divina para os infortunados companheiros. Aí está a importância da prece. E isso é uma ação do médium. Isso é uma responsabilidade do médium. As frases da venerável amiga libertavam jatos de força luminescente a lhe saltarem das mãos e a envolverem sensações de alívio os participantes do conflito. Isso é o passe. Também uma ação do médium. Também uma responsabilidade do médium. O perseguidor, qual se houvesse aspirado alguma substância anestesiante, se desprendeu automaticamente da vítima, que repousou, enfim, num sono profundo e reparador. Esse é o resultado esperado da ação do médico que trabalha com Cristo. Voltemos ao nosso texto.
Guardas e socorristas conduziram o obsessor semi-adormecido a um local de emergência. Enquanto Dona Celina ministrava um pouco de água fluidificada à genitora do enfermo, Dona Celina é a médium que está atendendo. Chorosa e assustadiça, retornamos à conversação cordial. Os espíritos de André Luiz e do Aulus que estavam ali, e do Hilário, que estavam ali acompanhando aquele trabalho. Apesar da carga doentia que suporta na atualidade, devemos aceitar o nosso Pedro, o obsidiado, devemos aceitar o nosso Pedro na categoria de um médium? Perguntou Hilário, atencioso. Pela passividade com que reflete o inimigo desencarnado, será justo tê-lo nessa conta. Contudo, precisamos considerar que, antes de ser um médium, na acepção comum do termo, é um espírito endividado a redimir-se. Mas não poderá cogitar do próprio desenvolvimento psíquico? O assistente sorriu e observou. Desenvolver, em boa sinonímia, em bom português, quer dizer retirar do invólucro, fazer progredir ou produzir. E a gente sabe que em mediunidade, principalmente a mediunidade espírita, principalmente a mediunidade com Cristo, não existe essa coisa de produzir, até porque todos nós, naturalmente, somos médiuns. Então, o termo desenvolver não é bem aplicado quando nós falamos de mediunidade. O termo melhor a ser aplicado é o termo de educar. Por isso que nos modernos estudos, nos estudos mais atuais da doutrina espírita, não se usa tanto desenvolver, e sim educar a nossa mediunidade. Assim compreendendo, é razoável que Pedro, antes de tudo, desenvolva recursos pessoais no próprio reajuste. Daí a educação. Não se constrói em paredes sólidas, em bases inseguras. Necessitará, portanto, curar-se. Depois disso, então. Se é assim, objetou meu colega, não resultará infrutífera a sua frequência a esta casa? E aí está um outro detalhe que o nosso irmão Allan Kardec não aconselha: o proselitismo. Nós praticamos o estudo do Evangelho, nós praticamos a caridade, mas não praticamos a produção de irmãos, a produção de trabalhadores, a produção de espíritos. O espiritismo tem que ser uma conquista, não uma imposição. Não resultará infrutífera a sua frequência a esta casa? De modo algum. Aqui recolherá forças para refazer-se, assim como a planta raquítica encontra estímulo para a sua restauração no adubo que lhe oferecem. Dia a dia, ao contato de amigos orientados pelo Evangelho, ele e o desafeto incorporarão abençoados valores em matéria de compreensão e serviço, modificando gradativamente, à medida que vão se educando, o campo de elaboração das forças mentais. Sobrevirá, então, um aperfeiçoamento de individualidades, a fim de que a fonte mediúnica surja, mais tarde, tão cristalina quanto desejamos. Salutares e renovadores pensamentos assimilados pela dupla de sofredores em foco expressam melhoria e recuperação para ambos, porque na imantação recíproca em que se veem, as ideias de um reagem sobre o outro, determinando alterações radicais.
diante de nossa atitude cismarenta, no exame das questões complexas de que nos sentíamos rodeados, o assistente ponderou. Aparelhos mediúnicos valiosos naturalmente não se improvisam. Como todas as edificações preciosas, reclamam esforço, sacrifício, coragem, tempo. E sem amor e devotamento, não será possível a criação de grupos e instrumentos louváveis nas tarefas de intercâmbio. Ninguém disse, em momento algum, que trabalhar na mediunidade seria fácil, principalmente na mediunidade com Cristo. Por isso, para que ela tenha uma estrutura sólida, ela precisa de esforço, sacrifício, coragem, tempo, amor e devotamento. Não se constrói, não se trabalha com um irmão simplesmente porque a gente achou que ele é interessante ou porque em determinado momento a gente achou que talvez ele vá render para o espiritismo. Não. Principalmente no campo da mediunidade, é necessário esforço, e esforço cotidiano, do início ao fim, sendo que na mediunidade não existe fim, sacrifício, porque todo mundo que trabalha com a espiritualidade vai ser em algum tempo, em algum momento, testado, não vai ter vida fácil, então sacrifício, coragem, principalmente para enfrentar a si mesmo, tempo, o, o trabalho na mediunidade é como se fosse um, um tempo agregado ao maior, né? É o tempo extra, o amor e a dedicação, o devotamento. Muito embora a obsessão não deixe de ser uma relação de comunicação e influência espiritual, porque você está tendo aí uma relação entre dois planos, né? O físico e o plano espiritual. Então, muito embora a obsessão não deixe de ser uma relação de comunicação e influência espiritual, não se pode confundi-la exatamente com mediunidade. Um irmão em processo de obsessão não é um médium desenvolvido. Por mais facilidade que ele possa parecer que ele tenha. O irmão em processo de obsessão não é um médium desenvolvido, muito menos um médium educado. Em primeiro lugar, deve vir a recuperação dos dois, tanto do irmão obsessor como a do irmão obsediado, para depois, muito tempo depois, sim pensar em contatá-lo como médium. Primeiro, o tratamento espiritual, depois, o trabalho. A introdução do irmão, depois de recuperado, ela deverá vir através de convite. Vamos trabalhar, meu irmão? Depois de convite. E o convite deve ser, deve acontecer após uma acurada observação sobre o irmão. Nós temos que ver aí a qualidade, não a quantidade de irmãos dentro de uma sala. Após uma acurada observação sobre o irmão que revele nele o estudo, a fé e a disposição para a aplicação do evangelho e a prática da caridade, que muitas vezes o irmão tem muita facilidade, mas não tem vontade. Tem muita facilidade, mas acha penoso trabalhar na mediunidade. Então a gente tem que ter uma observação estrita sobre ele. Afinal, trabalhar com Cristo deve ser uma conquista. Uma conquista de cada um.
jamais, jamais, nunca, em tempo algum, uma obrigação imposta. Principalmente o trabalho na mediunidade. Essa é a conquista de cada um, que na sua dedicação obrigue a si mesmo a essa conquista, mas não uma exposição externa sobre aquela pessoa, principalmente com os irmãos que estão vindo de um processo de obsessão. Bem, então é isso. Chegamos ao final do nosso estudo. E se vocês gostaram, por favor, divulguem, compartilhem, enviem críticas, sugestões e nos ajudem a aprimorar o nosso estudo. Eu fico por aqui e aguardo vocês até o próximo encontro, em que nós prosseguiremos com o estudo do capítulo 9, que se intitula Possessão. Fiquem todos com Deus, mas não se esqueçam: aparelhos mediúnicos valiosos naturalmente não se improvisam. Como todas as edificações preciosas, reclamam esforço, sacrifício, coragem, tempo. E sem amor e devotamento, não será possível a criação de grupos e instrumentos louváveis nas tarefas de intercâmbio. Que Jesus os abençoe.